Hello guys, I am Rafa in the Lucky. E the Terapia de Balcão today will be in English. Are you ready? I don't. Vocês não entenderam nada, provavelmente falei tudo errado. Mas o nosso convidado de hoje teria capacidade suficiente para que esse episódio fosse gravado em inglês. Eu ainda não. Por isso, um dos nossos apoiadores nesse projeto, além do Lucky da Win Studio, é a KNN Idiomas. E o nosso convidado, ou paciente de hoje, do Terapia de Balcão, ele que, se fosse desenhado pela IA, não teria a skin, o estereótipo tão perfeito como ele tem para representar o Lucky. Vini, obrigada por ter aceito estar aqui no nosso balcão para nós bater um papo. Eu que agradeço. Nossa, é muito diferente estar aqui. Desse lado? Desse lado aqui. Ansioso. Ansioso. E as pessoas estão ansiosas também, eu não tenho dúvida, para saber um pouco mais sobre quem é o Vini. E eu vou te fazendo algumas perguntas, pode ficar tranquilo. É até legal que as pessoas vejam que você é uma pessoa um pouco mais reservada, um pouco mais tímida. E eu acho que por isso a gente precisaria já começar falando de cara do que nós vamos beber. Claro. Porque com certeza isso vai ajudar a gente a se soltar um pouco. Uhum. E vamos chamar... Para que vocês entendam, o Vini, ele é o bartender oficial do bar. O Vini faz tudo, ele é caixa, ele é faxineiro, ele é garçom, ele é bartender, vai para a cozinha às vezes. Mas o lugar onde tu mais se encontrou, né, é parte dos drinks. No setor dos drinks. Agora tu está fazendo um curso também de bartender, mas hoje os nossos drinks vão ser preparados pelo Evandro e pela Laine. E aí eu quero que tu nos diga qual que é o teu drink preferido. Um dos meus primeiros drinks, que inclusive foi um dos meus primeiros drinks que eu provei, que é um dos meus preferidos, foi a caipinela. Eu sempre gostei muito da canela em si, então quando eu tive a oportunidade de provar e vi que tinha um drink com canela, foi um dos meus primeiros ovos que eu fui provar, e quando eu provei, eu adorei 100%. E hoje vai esquentar, né? Porque a caipinela é quente. E eu lembro que esses dias a gente estava conversando como fala canela em inglês, né? Porque a gente sempre tenta trazer pela tua experiência, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí o Evandro e a Laine podem vir preparar, o Evandro e a Laine podem vir preparar os drinks. E aí, como tu escolheu a caipinela como teu preferido, hoje eu vou tomar uma caipibi. A gente vai continuar na linha das caipirinhas, mas vai ser uma caipibi que foi inventada junto com a caipinela. A caipinela é uma caipirinha com whisky de canela, né, com fire, e a caipibi é uma caipirinha com whisky de mel e laranja. Então, para mim, ela é perfeita porque ela parece um suquinho, sabe aquele drink que a caipinela não, tu toma e tu fala, putz, que massa. Eu consegue sentir muito bem a canela da caipinela e consegue sentir muito bem as notas tanto do mel na caipirinha. E da laranja, que daí foge totalmente, né, do contexto caipirinha padrão que a gente está acostumado, né? Com morango, limão, kiwi, maracujá. E aí, tudo certo aí, galera? Como tu se sente, Vini, sendo servido do outro lado do balcão? É bem diferente, tanto que muitos dias da minha folga eu acabo, de vez em quando eu acabo vindo para as caras, fico do outro lado do balcão, mas é um pouco estranho, porque eu estou acostumado a ficar do outro lado e tem aquela outra visão do outro lado. Uma visão mais ampla, né? E como foi, enquanto eles terminam o nosso drink, como foi teu primeiro contato assim, com o Lucky? O primeiro contato com o Lucky foi que... Obrigado. Foi um dia com o meu primo, que ele havia mencionado o Lucky, mas isso era faz bastantes anos. Mas tu era menor de idade ainda? Menor de idade. Aí eu acabei não vindo para cá, mas alguns anos depois eu acabei vindo com meus amigos. A gente teve a primeira vinda para cá e a gente adorou, tanto pela parte das sinucas, drinks, da diversidade, principalmente a música, que é bem único aqui na nossa cidade. E foi assim que eu conheci o Lucky. A gente começou a frequentar com uma certa frequência maior. Mas essa foi a minha primeira experiência aqui, e foi muito boa. E a tua mãe contou, né, no primeiro episódio, que como ela se sentiu quando tu disse que tinha uma vaga de trabalho aqui no bar.
E como tu viu pelo Instagram, de que maneira que tu viu a vaga, e como foi assim que tu pensou, eu acho que eu quero que o Lucky seja minha primeira experiência de trabalho. Eu fui ali em 2023, mais ou menos perto do final do ano, e eu ajudava um pouco meus pais com a parte da... imprimir algumas coisas em casa. Aí, como a gente via com frequência, conhecia, gostava do lugar, tinha um certo... uma certa... Afinidade, assim? Isso. Em questão do bar, das bebidas, eu gostei muito do jeito, nunca tinha me prestado muita atenção. Aí vindo para cá, eu acabei prestando mais atenção nisso e isso me deixou bastante... Uma vontadinha de... Isso. E aí quando eu vi, eu decidi, tipo, por que não tentar? Aí mencionei para os meus pais, eles também apoiaram bastante a ideia. Então foi ali que no Instagram já logo mandei mensagem pro bar e já foi logo marcado a primeira entrevista e foi assim. E deu bom, né? Tu tava terminando o ensino médio, né? Uhum. A gente conversou contigo, tu ainda não tinha terminado. E aí tu terminou ali no comecinho de dezembro e a gente combinou para logo tu começar. Isso. E você sempre foi mais reservado, mais tímido, né? A gente brinca que tu falava oi e tchau nos primeiros meses de trabalho. E aí tu foi, com o tempo, se soltando, né? Porque a gente também entendeu que era o teu perfil, né? Uhum. E depois, quando o negócio estava andando, tu recebeu uma proposta, buscou, né? Enfim, muito legal. E eu gostaria que tu contasse para as pessoas como foi a tua experiência no intercâmbio na Irlanda. Porque eu lembro, assim, quando a gente se despediu do Vini, né? O Vini vai para a Irlanda. Na minha cabeça, o Vini nunca mais voltaria. E o Vini voltou, e eu fico muito feliz que tu voltou. Mas como foi essa tua experiência? Como foi que o Vini foi parar na Irlanda? Porque tu foi para lá com 18 anos, né? Isso. A ideia principal foi da minha prima, ela que teve os primeiros passos e buscou mais a respeito disso. E a ideia principal dela era ir para a Austrália, primeiramente. Mas aí a gente deu uma pesquisada melhor em alguns outros países e descobriu que a Irlanda era um país tipo ali que da Europa que você podia tanto estudar quanto trabalhar, já que muitos países na Europa você só é permitido imigrantes de fora, só é permitido a parte do estudo. Não pode trabalhar em alguns países. Em alguns países somente a parte do estudo. E na Irlanda era algo que tu conseguiria mais trabalhar e estudar. Então, pelo fato também de ganhar em euro, era acabava sendo melhor do que a Austrália. E a gente falou, isso pode ser uma ideia, pode ser bem melhor do que a Austrália. E a gente acabou concordando e aceitando. Daí, a partir dali, foi sendo preparado, parte psicológica e por aí vai. E como foi a tua barreira com a língua, assim? Tu já manjava um pouco do inglês, né? Mas, com certeza, estar no Brasil, saber inglês e ir para um país que só fala a língua deles e o dialeto também, né? Porque a Irlanda não é o inglês que a gente estuda. Isso. Como que foi, assim, esse choque de realidade, o desafio da língua? Esse foi bem difícil, mas também me surpreendeu. Antes de ir para lá, eu não tinha muito conhecimento tanto assim no inglês. Eu sabia mais o básico, algumas palavras, por conta de filme, música, jogos, mas eu não tinha muito a percepção de um diálogo, de uma conversa. E indo para lá, eu fui meio que só o mínimo do mínimo. E conseguiu se virar. Coragem, né, Vini? Meu Deus. Graças a Deus também a minha prima, ela sabia um pouquinho mais do que eu. Então isso me facilitou bastante a entender mais lá, mas a gente também teve muita dificuldade em chegar lá, principalmente na nossa primeiro embarque saindo a gente foi do Brasil para Paris e de Paris para a Irlanda, e o aeroporto de Paris era bem diferente, não tinha ninguém falando em português, a gente teve que se virar e descobrir, nossa, foi bem complicado, mas a gente conseguiu se virar. Aí, chegando na Irlanda, a gente descobriu bastante alguns brasileiros, a gente até se surpreendeu,
Mas... Desculpa te interromper, mas tem um menino de Porã que morou anos na Irlanda, o Rafa, e um dia ele falou aqui no bar, cara, eu não gostei da Irlanda, porque eu saí do Brasil porque eu não queria ver brasileiro, e eu fui pra Irlanda e tinha uma caralhada de brasileiro lá. Mas isso é bom, né? Porque vocês eram bem novos, estavam ali na insegurança e se identificar com a nossa galera é uma forma de respiro também, né? Exato. Nossa, quando a gente encontrou nas primeiras lojas, mercados, a gente encontrava bastante brasileiro e achava o máximo, tipo, porque facilitava também a nossa... E não ficava tão... Nossa, se a gente não sabia explicar alguma coisa, sempre tinha algum brasileiro ali para dar auxílio e ajudar. Mas, conforme a gente foi meio que passando o tempo ali, descobriu que a maior parte daquela galera era tudo brasileiro. Em Dublin tem muito brasileiro. É a segunda quantidade de imigrantes que mais tem. Só perde primeiramente para indianos. É indianos, depois brasileiros? Brasileiros. Eita! Então, é um público muito grande e, tipo, é mais ali em Dublin apenas. Felizmente, um pouco, confesso que muito brasileiro tu acaba perdendo um pouco da experiência ali, mas demais cidades, outras, tu encontra mais a galera, próprios irlandeses. Os irlandeses. E a língua deles é o inglês? Atualmente é o inglês mesmo, o britânico, mas eles têm uma língua, acho que está morta mais ou menos hoje em dia, que é uma língua que é o gaélico, que é mais falada pelas pessoas mais velhas, mas tu acaba encontrando muitos registros delas em hospitais, mercados, escolas também, sempre vai ter tanto o nome daquele setor em inglês, tanto quanto em gaélico. Em gaélico, que massa, velho. Bem diferente, né? Bem diferentes. Tipo aqui, a gente encontra em São João e Itapiranga, tem as placas em português e em alemão, né? Como a cultura é muito forte. E aí tu falou que lá, uma das opções de escolher a Irlanda é porque vocês poderiam estudar e trabalhar. E tu teve experiências muito legais de trabalho, que quando eu conto para as pessoas, assim, eu conto como se eu estivesse lá, porque que massa. Conta para mim e para as pessoas que estão assistindo, Vini, em que eventos e como foi que tu começou os trabalhos lá e no que tu trabalhou? Primeiramente, foi bem difícil encontrar um emprego. A gente começou com um curso também feito por brasileiros ali para auxiliar a galera que queria encontrar trabalhos com mais facilidade, entender um pouco, que foi uma área em questão dos plugins, já que também tinha uma pequena experiênciazinha. Eu achei muito incrível isso. E aí, com o tempo, eles foram mandando algumas propostas de emprego e de trabalhos meio que voluntários para alguns dias de show. E um que eu acabei me inscrevendo, primeiro foi do Rammstein, mas eu acabei não sendo chamado. Mas o segundo foi do AC/DC, aí esse... Vocês têm ideia que trabalhou no show do AC/DC, velho? Quando eu recebi o e-mail falando que eu tinha sido confirmado para trabalhar no dia, eu e minha prima, a gente... Morreu. Nossa senhora, foi incrível, a gente ficou em choque. A Yasmin trabalhou contigo nesse show? Não, mas ela também ficou muito feliz. Eu consegui trabalhar em alguns outros eventos também. Na questão do show, quem trabalhou... Foi você, foi sozinho pro AC/DC trabalhar. Show. E Vini, eu quero te contar que quando tu saiu daqui, né, tu foi pra Irlanda, tu continuou no grupo do bar, no Lucky Corporation. E sempre que alguém se desliga do bar, sai do grupo, né, obviamente. Mas, cara, tava escrito que tu ia voltar, porque tu continuou ali no grupo. E eu lembro que quando tu recebeu o e-mail para trabalhar nos... nossa, eu vou chorar, Jesus amado. Quando tu recebeu o e-mail, tu mandou no grupo. E, cara, a gente ficou muito emocionado e muito feliz também. E aí, quando tu tava lá no show, tu mandou vídeos e fotos. E aí, tu mandava áudio falando como era. Cara, isso é uma experiência, assim, que poucas pessoas têm a oportunidade de ter. E que massa, que massa. Como foi, assim? O que tu fez lá no show? Nossa, foi completamente surreal. A gente era dividido entre grupos de copas, onde a gente servia, tinha parte da galera que ficava na copas de comida, galera que ficava na copas de bebidas, e também seguranças e por aí vai. Mas aí tu foi de segurança. Mas nós
foco principal ali no grupo que eu tava era a parte das bebidas. E eu tive também muita sorte que o Oredor era numa arena de, tipo, em um estádio, ali no chão, e a minha Copa era a Copa número 3, se eu não me engano, uma das mais perto do show, e, cara, Nossa. era surreal, era surreal. E tu conseguiu trabalhar ou tu ficou assistindo o show? A gente trabalhou, teve abertura, a gente começou bem cedo, por mais que foi uma experiência muito boa, também foi muito Puxada? puxado, foi muito trabalhou, a gente ficou horas e horas até, acho que deu quase 8 horas de trabalho ali, e servindo bebidas, e quase não podendo muito ter uma certa liberdade ali, Uhum. exceto quando começou o show, a galera focava mais no show, parava de comprar as bebidas, então tu tinha uma liberdade de poder, uma oportunidade de gravar, tirar uma foto, e ali que Foi, nossa, eu não consigo sentir o que tu sentiu, mas eu consigo imaginar, porque, pô, AC/DC, né? nossa, foi muito bom. Estar ali naquele lugar já não tem explicação, é muito diferente do que você vê no E tu sabe videoclipe. quantas mil pessoas tinha, mais ou Se menos? não me engano, era mais 60 60 mil 50 mil pessoas. pessoas, eu acho. O estádio inteiro estava bem lotado. E além do AC/DC, tu trabalhou em outros eventos grandes também, né? Um outro também de show que eu trabalhei logo em seguida foi do Coldplay. Nesse eu consegui trabalhar 3 dias seguidos. Morram de inveja. Coldplay, gente. Eu Coldplay. consegui trabalhar 3 dias seguidos, mas felizmente um deles eu consegui trabalhar dentro do estádio. Mas nos outros 2 dias eu fiquei do lado de fora, mas ainda assim foi uma baita experiência. Uma experiência. Muito boa. Tu trabalhou também em jogos, né? Ou não? Sim, também trabalhei agora eu não vou saber lembrar bem o nome do tipo de jogo que era, se era Champions, eu não sou muito ligado ao futebol, mas tinha um que, se eu não me engano, era a Irlanda contra a Finlândia. Nesse eu fiquei mais na parte dos alimentos, que ficava mais embaixo, mas consegui subir ali na arena, bem perto do palco, Do campo. do campo, e ver os jogadores e... A energia de um estádio assim deve ser surreal, né? Surreal. Mesmo quem não gosta muito de futebol. E eu, particularmente, sou bem longe, não gosto muito, mas ainda assim foi muito, muito massa, foi muito massa. E além do futebol clássico nosso, eu consegui também trabalhar, teve um dia, não vou lembrar quais eram os times, mas um jogo de rugby também, nesse eu estava mais ao alto e consegui tirar umas fotos e uns vídeos também muito legais. Então foi uma baita experiência também. Rugby, futebol, Champions League, o futebol que seja, né? AC/DC, Coldplay, e aí tu volta pro Luck e traz toda essa experiência da Irlanda. Um momento assim que eu fiquei muito feliz foi quando tu foi no The Temple, que é um bar. Gente, pesquisem The Temple na Irlanda. É um bar muito foda, assim. É o meu sonho de vida eu conhecer esse bar. E o dia que tu mandou que tu tava lá, cara do céu, parecia que eu tava contigo, assim, porque que massa. É um bar surreal. A cultura irlandesa ali é muito forte, né? E a cerveja Guinness, Com certeza. que é a referência, né? E eu acho que tu não conseguiu pegar, tu não ficou em março, né, na Irlanda. Não consegui Que é quando acontece o Patrick's Day. A gente precisa se organizar para ir para Irlanda em março. Como? Não sei. KNN, preciso de um inglês melhor. Mas pelo que falaram também do Patrick's, eu não tive experiência lá, mas tu conseguia, mesmo não estando na época, tu sempre conseguia sentir esse festival. A energia irlandesa, né? É muito massa a cultura irlandesa. Além do Patrick's Day, que a gente traz para o Luck, né, e faz todo ano a caça ao trevo e as referências, nós somos inspirados em pubs irlandeses, né? Porque eu ainda não sei. Acredito que tenha sido algo meio ocasional, sei lá, de outra vida, não sei. Mas somos, e tem tudo a ver, o Verde, o Luck, Sorte, e o Patrick's também, as cervejas artesanais. E aí, tu veio, né, de volta e trouxe muitas ideias da Irlanda também. Uma delas a gente vai deixar para o final, mas já vou te falar que eu vou te pedir para tu fazer uma Baby Guinness, que é um drink que tu trouxe da Irlanda, né? Ele é mais comumente
tomado, ingerido no inverno, mas mesmo que agora a gente esteja no verão, semana passada alguém pediu, né, uma Baby Guinness. A gente falou, caraca, velho, vai tomar um... Nossa, vai esquentar até o sentimento. Mas depois tu faz uma para nós, pra gente mostrar pro pessoal como é, porque é um drink novo e é um drink que tu conheceu lá na Irlanda, né? Isso, foi um dos primeiros drinks, foi o meu primeiro drink que eu fiz lá, juntamente no curso de apresentação dos pubs, e foi uma experiência bem legal, todo mundo conseguiu ali no curso fazer uma vez, e eu consegui, a minha primeira vez também deu muito certo, teve gente que ficou um pouquinho mais, errou um pouquinho ali mas o meu ficou muito certo. E tu gosta, né, Vini, dessa parte dos drinks, Nossa, da coquetelaria? Isso me atrai bastante. Há uns anos atrás eu não falaria que teria essa toda atração por isso. Por essa área. Uhum. E tu tá fazendo um curso, né? Uhum. De bartender. Com certeza vai ser muito válido pro bar. Tu vai trazer muita coisa nova. Porque somos referências de drinks também, né? A gente tem mais de 30 opções de drinks. Alguns drinks mais clássicos, outros drinks inventados por nós. Por exemplo, a Caipibia, a Caipinella só existe aqui. E o Sávio trabalhava aqui. Eu acho que tu conhecia o Sávio antes, né? Eu ouvi falar, vi poucas vezes antes. Ele trabalhava aqui e a gente criou juntos a ideia desses dois drinks. Então tem muita coisa que é autoral, que só se encontra no Lucky, como por exemplo a Caipibia, a Caipinella e a Baby Guinness, que não é um drink inventado por nós, mas que veio, né, de uma referência. E assim, Vini, eu vejo que tu gosta muito de trabalhar aqui, agora muito mais, né? Eu entendi toda a minha vivência com núcleo de jovem empreendedor e sucessão familiar, que eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, e agora a gente trabalha, né? Ele está aqui, a gente já vem trabalhando a ideia de que você seja o nosso sucessor aqui dentro do bar. Como que tu se sente assim tão jovem, né? Sendo o teu primeiro trabalho, tendo eu e a tua mãe como donas, né, do bar, como tu se sente, tu se vê aqui assim no futuro, sendo o Vini do Lucky? Porque quando eu te apresentei, as pessoas falam, cara, o Vini é a cara do Lucky. E, de fato, assim, tu tem um estereótipo perfeito para o que o Lucky representa. Por hora, ainda não me caiu tanto a ficha, por assim dizer, porque eu confesso que sou muito inexperiente ainda, tenho muito que aprender e muita coisa tenho que aprender a lidar também, mas eu vou tentar o meu máximo e o meu melhor tanto para o bar quanto para os clientes e vai dar bom, confia. Pô, tu foi pra Irlanda, Vini, falando oi e tchau em português. Pois é. E nesse tempo, tu trabalhou no Lucky uns meses, aí tu foi pra Irlanda, depois tu voltou, né? E tu voltou num momento que a gente tava precisando contratar alguém. E antes de tu voltar, eu lembro que tu mandou uma mensagem, ó, tô voltando e tenho intenção de voltar pro bar. E a gente já tava precisando de alguém. Tu quer compartilhar, assim, alguma coisa que te marcou, alguma vivência tua aqui no bar que foi ou muito engraçada, ou muito emocionante, ou enfim, alguma coisa legal que aconteceu aqui? Para mim não foi muito bem uma situação específica agora para conseguir me lembrar, mas mais momentos, exemplo, às vezes num dia muito puxado, num sábado, numa sexta-feira, acabava tarde, todo mundo cansado, e mesmo assim a gente ficava numa mesa para jogar alguma coisa, beber alguma coisa, e por mais que foi muito cansativo o dia, a gente ainda tinha energia para dar risada e trocar uma ideia, ficava até tarde também. Isso foi algo que mais me conectou, eu diria, tanto com o bar quanto com a equipe em si. E acho que esse foi um dos meus principais, uma das coisas que mais adorava, né? E muito adorava, porque agora que tu tá apaixonado, tu fica menos, né? É normal, faz parte do processo. Mas acontece muito pós-expediente, né? E os jogos, né? Tu falou dos jogos, é muito massa. Ó, tem gente rindo muito por aqui, porque eu falei que tu tá apaixonado. Tomara que essa paixão perdure e continue, né? É muito legal esse sentimento, 20 anos, estar apaixonado. Eu quero te contar uma coisa que para mim foi muito engraçada que aconteceu contigo. E assim, tu sabe que eu acho graça de coisas
muito idiotas. Eu nem vou falar do dia que a gente fez um churrasco pós-expediente e tu tomou caipirinha no bico do pet, não, eu nem vou contar desse dia, que foi muito bom. Mas o dia que tu fez o teu primeiro casamento, e aí tinha faísmo acontecendo, aí eu fui pra faísmo no show do Acústicos e Valvulados, tu ficou no casamento, e aí tu me mandou uma mensagem, o barril de caipirinha tá acabando, preciso trocar? E daí eu te falei, troca. Aí tu me mandou um vídeo, só vou esperar o trânsito passar. E era a galera do casamento fazendo trenzinho. Cara, eu dei muita risada. Porque, tipo, falando serião, assim, meu, o Vini teve preocupada, né? O Vini tá lá, vai ter que trocar o barril e eu tô aqui curtindo o show. Aí, não, eu já troco, eu só vou esperar o trânsito passar. Eu abri o vídeo, o trânsito, a galera do trenzinho. Era noivo, convidado, padre. O padre tava no trenzinho. Cara, eu achei muito engraçado. Eu guardo esse vídeo com essa mensagem, porque eu achei muito engraçado, velho. Vou esperar o trânsito passar. E aí foi o teu primeiro casamento, né? Tua primeira experiência em casamento. E, Vini, pra gente não se estender muito, é muito legal tu ter contado a tua experiência na Irlanda. Eu não tenho dúvidas de que não vai ser a única experiência lá ou fora do país, ou a gente sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então vamos sonhar grande. Um Patrick's Day na Irlanda? Por que não? Umas férias coletivas e todo mundo? Por que não, né? Se não der, ou não, a gente já tem. E nesse balcão, terapia de balcão, acontece muita coisa. O nome terapia de balcão tem a ver com coisas que a gente troca aqui, escuta, aprende, ensina, mas terapia tem a ver também com o que a gente faz no dia a dia. E você, um jovem menino, tu faz terapia, né? Terapia não só de balcão, mas a terapia com um terapeuta, com um psicólogo. Como que foi para ti escolher isso, assim? Quando que tu entendeu? Acho que seria legal eu buscar um psicólogo. Eu busquei já faz também alguns anos, eu nunca soube muito lidar com tanto presença, ansiedade e a galera, eu sempre fui muito ansioso, introvertido. Aí entendi que a parte do introvertido não tinha muito o que fazer, a não ser aprender a lidar. E eu realmente não sabia lidar, não era muito perdido e eu realmente evitava o máximo. Então, ida pro meu psicólogo, isso acabou me ajudando, ele dando mais ideias, me clareando mais e me ajudando também com a questão da ansiedade. Então, eu acho que foi muito bom. Gostaria de ter feito, talvez começado um pouco antes, mas valeu muito a pena, eu continuo fazendo até hoje e ajuda muito, ajuda muito. É legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, principalmente homens, têm um certo receio, né? De buscar terapia, de buscar psicólogo. E foi nítida, assim, a tua evolução, a tua mudança de relacionamento. Depois que tu voltou da Irlanda e que tu voltou para terapia, então, né? Eu lembro que tu tinha muita dificuldade, por exemplo, de pedir coisas para as pessoas, né? A pessoa, por exemplo, tá do lado do baldinho de gelo e tu precisa do baldinho de gelo. Tu tinha muita dificuldade de falar, me alcança o balde de gelo, né? E é um detalhe tão pequeno, mas que são inseguranças nossas, né? E que legal poder trabalhar isso na terapia e poder falar para as pessoas isso, né? Quão é importante terapia de balcão e terapia de verdade. Falando em terapia de balcão, além da terapia, né, tradicional que você faz e a nossa terapia diária de balcão, tem alguma coisa que para ti não é terapia, mas é terapêutico, assim, que, nossa, eu gosto muito disso, se eu tenho oportunidade eu faço? Olha, namorar. Bem Desculpa. Mas em casa eu costumo jogar bastante, isso que me acaba me distraindo. Ouvindo música também, tem meus gatos, que também acabam ajudando bastante, tantas tatuagens. E até mesmo no bar às vezes me ajuda a desligar um pouco e se manter o mais ocupado, isso acaba também ajudando bastante. Controla a ansiedade, Isso, né? Mantém ali gestão da ansiedade. Que massa. E antes da gente finalizar, nós falamos da Baby Guinness, da Irlanda, né? Guinness se tu puder falar um pouco mais o que é a cerveja Guinness, brevemente, assim. A cerveja Guinness ela é um chopp, uma cerveja stout, que tem a coloração bastante escura e ela tem, o que mais chama atenção nela é a sua aparência e consistência.
já que a espuma dela é extremamente densa, parece até mesmo uma sobremesa, é muito lindo, tanto a parte de quando você vai servir ela, tem que esperar um pouquinho ela decantar, e daí tu coloca a espuma, ela é muito linda, então... E não tem no Brasil, né? Tem, mas não de fácil acesso, Exato. assim. E a Baby Guinness, por mais que envolve a cerveja Guinness, não tem nada a ver com a cerveja. Ela é mais um shot feito com licor de café e o licor de creme Baileys, que daí... O Baileys é um licor irlandês, né? Uhum. E juntando os dois, tu faz um pequeno shotzinho desses dois ingredientes que tem uma aparência da Guinness. Então, por isso do nome Baby Guinness, porque é pequenininho. Mas o gosto não tem nada a ver, é bem diferente. Mas é muito bom. É muito bom também. O que tu acha enquanto tu vai pensando, o que pra ti significa sorte estar aqui? Sorte estar aqui, estar na Irlanda, ter voltado, que é o nosso slogan, que é como a gente termina todos os episódios. Enquanto tu vai pensando, que sorte é estar aqui pra ti? Se você quiser tomar o seu posto do outro lado do balcão e preparar 2 Baby Guinness para nós. Claro. Então vai lá. Tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, né? Normal. Isso, imagina quando for ao vivo. A galera que tá aqui assistindo, vocês já tomaram uma Baby Guinness? Ninguém. Então é hoje, gente. É hoje. Vamos abrir um espaço aqui. Tu pode falar para nós, Vini, enquanto tu vai fazendo. Eu sei que para homem é mais desafiador fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas tu pode ir falando quais os ingredientes que a gente usa e como que ela é preparada, para quem quiser preparar em casa. Exato, ela é uma bebida muito simples. Só envolve 2 ingredientes, que é o licor de café e inclusive o licor de creme da irlandês, que é o Baileys. E tu juntando os dois, tu vai criar a Baby Guinness. Uhum. Só tem que ter um pouco de cuidado na hora de colocar para ela não misturar e pode ser que... Tem que ter delicadeza. Exato, e pode ser que eu não... Pode ser qualquer licor de café e pode substituir o Baileys por amarula, por exemplo. Mas não vai ficar tão bom quanto usar um licor de café da Hits Brasil, por exemplo. Com certeza. E um Baileys, né? Que tem tudo a ver, Irlanda, né? Enfim. Lá na Irlanda, o principal, os ingredientes é esse licor de Baileys. E eles utilizam bastante o licor de café, se eu não me engano, o nome dele é Kahlua. E ele é um licor um pouquinho mais denso, mas isso não influencia muito aqui na parte do nosso drink. Licorzinho de café. A galera tá rindo aí atrás. Agora a parte mais complicada. Dá para fazer sem a colher, né? Mas para que complicar se a gente tem tecnologia? Porque o Baileys, ele é um creme mais denso, né? Exato. Então, se largar ele vai para o fundo e mergulha. Uhum. Então tem que ser bem com delicadeza para ele não misturar. Sim. Atenção no ar. Ó. Não, cara. Consegui. Nasceu para isso, Vini? E aí, conseguiu pensar, antes da gente tomar nosso Baby Guinness, o que para ti é sorte, significa sorte estar aqui? Porque para mim, nesse momento, que sorte que tu foi para Irlanda e tu trouxe da Irlanda experiência, coisas, né? Tu tá com uma camiseta também da Irlanda. Tu trouxe coisas lá do The Temple que me conecta muito com aquele país e tu trouxe drinks e enfim, né? A tua energia irlandesa. Para mim, sorte estar aqui é isso, é estar aqui nesse momento contigo, com toda essa experiência que mesmo com 20 aninhos, tu já tem. Uma baita experiência. E para ti? Para mim, eu confesso que ainda não consegui desenvolver muito bem
isso sobre, mas eu acho que é o momento de agora, quer dizer, é um exemplo de uma sorte estar aqui, que eu acho que talvez não teria um lugar melhor para estar agora do que nesse momento. Então, Então, um brinde ao Luck, à Irlanda, às experiências e sorte de estar aqui. Nossa! Delicadeza, peraí. Você deveria de comentar, ele é um drink feito para que a galera geralmente toma mais um shot de uma vez. Fica a dica, peraí, eu vou conseguir. Agora sim. Agora sim. É nóis?